Então, vamos lá. Então, boa noite para todo mundo. Eu pensei que tinha corrigido a atividade 8 na aula passada. Então, vamos fazer uma correção. Eu liberei as notas, porque eu corrigi só esse final de semana, que deu tempo de corrigir um por um. Acho que eu não cometi o erro que nem naquela primeira atividade. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, me avisam. Eu vou compartilhar a tela. Vamos fazer uma correção. Sempre é bom, porque como a correção foi manual, né? Pode ter havido algum erro da minha parte. Então, vamos lá, gente. Ó, o que eu pedi para vocês, né? Eu dei esses 3 anos, né? Dei esses 36 períodos e solicitei que vocês fizessem a previsão para o ano 4, utilizando o modelo de regressão linear simples para previsão. Solicitei, deixa eu abrir aqui no Classroom a atividade, que aí fica mais fácil também da gente. Já faz quase 2 semanas, a gente acaba não lembrando da atividade, né? Se não me engano, eu falei para vocês. Deixa eu abrir aqui. Então tá aqui, ó. Considere, eu vou ler aqui para vocês. Considere a série histórica a seguir para realizar a previsão da demanda para todos os meses do ano 4. Aí falei, analise graficamente se a série histórica apresenta ciclicidades e, caso existir, faça a previsão considerando os fatores de ciclicidade. Então, o que acontece? Eu pedi para vocês fazerem uma análise gráfica para ver se tinha ciclicidade. E tinha, logicamente que tinha. Mas não tinha necessidade de colocar o gráfico. Eu pedi a previsão dos 12 meses, ok? Então, vamos lá. Eu vou abrir uma outra planilha aqui e vou copiar aqui primeiro o correto, né? O que facilitaria para vocês para fazerem era colocar um embaixo do outro. Bom, e aqui então a gente tinha os 3 anos e eu pedi para a gente fazer a previsão para o 4º ano, né? Então vou aqui para o ano 4. Aqui a gente poderia fazer, primeira coisa, fazer um gráfico, que aí, além de analisar, eu já poderia fazer, né, inserir gráfico de linhas, aumentar aqui um pouco, definir a equação do gráfico, vou até exibir o R² também. Então, por aqui eu já teria aí a minha equação da regressão, ou equação da reta. Um R² que para nós está razoável, aí 0,29, deixa eu aumentar um pouco aqui. Então, nós teríamos aí menos 1.109,90x, mais 123.140 unidades aí, que seria o nosso A, né? Aí, quem quisesse, poderia fazer, vou pôr aqui em cima, tá, gente? Poderia fazer lá uma intercepção. Opa, só que antes a gente teria que fazer período. Precisaríamos criar um período aqui para poder usar a fórmula do Excel. Outra maneira também era fazer lá pela fórmula manual, né? Fazer a fórmula lá dos mínimos quadrados. Também seria uma outra maneira de fazer. Então aqui eu poderia usar a função intercepção. Ele pede os y conhecidos, que é a minha produção, até o 36º, e os x conhecidos, que são os meus períodos, do 1 até o 36. Eu teria lá o 123.140, igual está aqui no gráfico, e o outro é a inclinação, e também vai me pedir o y conhecido, e vai me pedir o x conhecido, que é o meu período. Então tá lá, menos 1.109,88. Como está com uma casa aqui, eu também vou deixar com uma casa, e o 109,90. Porém, ele está fazendo o cálculo com todas as casas decimais, lembrando disso aí, né? O que eu percebi na correção, quem errou porque em vez de colocar menos, colocou mais.
Então aí deu problema. Então vamos por aqui RT. Vamos calcular agora a nossa reta de tendência, que ela vai ser o quê? Esse 1109,90, dá um F4 para fixar vezes o período, mais o A, que é o nosso coeficiente linear, que é o 123.140. Vou dar um F4 para prever. Teve gente também que não fez isso. No caso aqui, como nós vamos precisar prever até o período 48, eu vou fazer a nossa reta de tendência até o período 48. Ok? Aí vamos... Deixa eu ajeitar aqui para ficar visível melhor, né? E aqui a minha reta de tendência, deixa eu formatar. Eu teria esta previsão. Então vocês podem observar que o menos é o coeficiente angular negativo, é porque está tendo um decréscimo da minha produção. Então está aqui, ó, a reta linear aqui, dá para a gente perceber que ela é decrescente. Bom, aí eu pedi para vocês fazerem a análise do gráfico para vocês verem se tinha uma certa ciclicidade. Então aqui, ó, se eu pegar o período 12, deixa eu inserir aqui uma linha, só para a gente ter uma noção aqui. Se pegar o período 12, depois pegar o período 24, depois pegar o período 36, dá para perceber que ele tem um ciclo que vai se repetindo, não é isso? Ó? Só que decrescendo. Tá? Então, teria ciclicidade. O nosso passo seguinte seria justamente calcular meus fatores de ciclicidade. O que é o fator de ciclicidade? É a minha venda, não é isso? Dividido pela minha reta de tendência. Teria que calcular isso durante os 36 períodos. Então, eu tenho meus fatores de ciclicidade dos 36 períodos. E o próximo passo seria calcular uma média, né? Janeiro do ano 1, mais janeiro do ano 2, mais janeiro do ano 3, e dividir por 3. Então, fazer essa média dos fatores de ciclicidade. Já vou colocar aqui embaixo, porque aí fica mais fácil de a gente fazer a previsão aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Poderia fazer a soma e dividir por 3, ou posso no Excel, no caso. Eu falo Excel, mas numa planilha eletrônica. Eu poderia pegar aqui o período 1, o período 13 e o período 25. E tirar a média. Então, ele vai me dar a média aqui. Se eu copiar e arrastar aqui, copiar e colar, ele vai me dar a média. Eu até calculei uma a mais aqui, média aqui. Mês a mês, para mim poder aplicar na minha reta de tendência. E aí a minha previsão seria 82 mil vezes a minha média para o mês de janeiro, e assim até dezembro. E a minha resposta, no caso, seria essa aqui. Então, deixa eu deixar em negrito, que aí fica gravado, aí se vocês precisarem conferir. Então, gente, como é que eu fiz a correção dessa atividade? Eu chequei de janeiro a dezembro se esses valores estavam corretos. Estando correto, eu dei nota integral. Não estando correto, eu zerei. Considerei, teve gente que talvez tenha feito na calculadora e usou esse valor aqui, assim, dessa forma aqui, ó. 1109,88, e também percebi que um ou outro, não lembro, apesar que eu já falei para vocês que nas próximas atividades nós vamos combinar isso aqui, que acabou utilizando 0,3, né, e cortou todo esse outro resto aqui. Então, o que aconteceu nesse caso específico? Deixa eu diminuir aqui. Deu assim, 62,276, ou deu 62,274, 62 não, 66, né? Então, eu considerei correto
com essa variação aí de uma unidade para mais ou uma unidade para menos. Então, basicamente era isso. Então, ó, vamos checar, essa aqui é a resolução que eu fiz, ó, essa 106.275 deu a mesma solução. Então, essa aqui seria a resposta correta lá para o ano 4, né, para os 12 meses do ano 4. Alguma dúvida? Não sei se eu fiz rápido. Então, de repente, alguém tem dúvida, me avise. Eu fiz aqui tanto pelo gráfico quanto pela função do Excel. Poderia ter feito lá, aberto aqui uma linha, não é isso? Aí poderia considerar que o Y é a produção, o X é o período e fazer lá X vezes Y e X ao quadrado. Não é isso? E utilizar a fórmula que eu passei para vocês. Deixa eu abrir aqui Poderia ter usado essa fórmula aqui também, para achar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, tanto faz, não importa. O que eu posso dar de feedback para vocês? Eu não entrei em um por um ali para dar o feedback, porque como a gente tinha aula agora, eu vou comentar com vocês. Então, quem errou? O que eu percebi? Colocou aqui 1109,9 1109,9 e não verificou o sinal. Aí o que aconteceu? Essa reta de tendência, em vez de ser uma reta de tendência decrescente, ela foi uma reta de tendência crescente. Então os valores foram lá para cima. Consequentemente, o fator de ciclicidade estariam errados e a previsão também daria errado. Outra coisa que eu percebi, e não consegui chegar aonde vocês chegaram. Quem fez isso, onde chegou. Aqui, vamos supor, aqui é o A, aqui é o B, desculpe, aqui é o A e aqui é o B. Outra coisa que eu percebi de erro foi o B aqui, não sei por que, quem chegou em 0,29, em vez de 1.109,90. E aí, quando colocou 0,29, toda a reta de tendência deu errado, fator de ciclicidade deu errado e previsão deu errado. Então, foram os erros que eu notei. Alguém tem dúvida disso aí? Se tiver tudo ok, ninguém tiver dúvida na correção do exercício, passamos aí para o tema de hoje da nossa aula, que é gestão da capacidade. Ainda não fiz aquela atividade, Lucas. Está montada, eu já mostrei para vocês na aula passada, mas ainda eu quero montar para os outros dois modelos, né? E provavelmente nesta quinta-feira eu coloque a atividade já para vocês poderem fazer. Não precisa ter muita pressa também, porque essa semana a gente apanhou bastante de outros professores e outras atividades, então ninguém está reclamando. Tinha bastante atividade essa semana? Sim, está puxado. Eu não tive... Na realidade, Lucas, eu estou pensando em fazer uma única atividade englobando localização de unidades produtivas e mais essa matéria que nós vamos ver hoje, esse tema que nós vamos ver hoje. Aí eu faço uma única atividade, dou mais tempo para vocês entregarem e fica valendo como as duas atividades, porque terminando, deixa eu até ver aqui a nossa programação, eu gosto do nosso planejamento de aula aqui. Depois de gestão da capacidade, nós vamos ver gestão de projetos, que aí é o que iria cair na prova. São esses três temas: localização de unidades produtivas, gestão da capacidade e gestão de projetos. Então, talvez eu faça o seguinte: no dia 16/9, eu posso, acho que é 16/9, é uma quinta-feira, que é a nossa aula assíncrona. 16, deixa eu confirmar. Dia 16/9 é a nossa aula assíncrona, que aí eu posto para vocês a atividade, para vocês entregarem provavelmente lá pelo dia 30 de setembro. Eu dou umas 2 semanas para vocês realizarem a atividade.
E aí a gente começa com gestão de projetos, que é mais demorada aí. Tenho previsto, só para vocês terem uma ideia, 2, 4, 6, 8, 10, são 10 aulas previstas, sendo 5 remotas e 5 assíncronas. Onde eu vou dar alguns exercícios não valendo nota para vocês fazerem. Mas é isso aí. Então vamos lá. Deixa eu fechar essa planilha e abrir a nossa gestão da demanda, que é o que nós vamos ver hoje. Bom, hoje nós vamos iniciar esse novo tema. Esse novo tema aqui, ele é bem tranquilo, está previsto aí mais 2 aulas sobre esse tema, mas é importante, seguindo aquela nossa lógica que eu expliquei para vocês, mais ou menos, né? Onde eu primeiro faço uma previsão de demanda, depois eu vou, uma vez que eu sei qual é a demanda do meu produto, do meu serviço, aonde que eu quero instalar minha unidade produtiva, seja ela comércio, indústria ou serviço. Aí o próximo passo seria eu decidir, que também é uma decisão estratégica, tá? Então, essas três coisas que nós vimos até agora estão no nível estratégico da organização. São decisões de caráter estratégico, por 2 motivos. 1, é de longo prazo, e 2, se eu errar nessa decisão, ele é bem caro para reverter, né? Tanto a previsão até nem tanto, mas se eu errar na previsão, eu vou provavelmente fazer uma decisão não adequada da localização e da minha capacidade produtiva. Lembrando que uma vez que eu fiz a previsão, eu, por limitações financeiras, de recursos humanos, diversas restrições que eu possa ter, eu decido não querer e nem poder, né, atender toda a demanda que eu previ. Então, eu vou atender uma parte daquela demanda. Dei o exemplo de veículos. Então, sei lá, fiz previsão de que 2022 está previsto aí a venda de 3 milhões de automóveis. Mas eu decido ter 30% só desse mercado. Então, através de uma decisão estratégica, eu quero vender, fabricar e vender 900 mil unidades. Certo? Então, também é uma decisão estratégica. Então, a gestão da capacidade é o que nós vamos ver aí nessa aula e provavelmente na próxima. Hoje, também vou fazer uma pequena introdução. Vou dar um exemplo para vocês. Na aula que vem, eu fecho com outro exemplo, um pouco mais complexo de gestão da capacidade. E também vamos ver, nesse tema, eu trabalho com vocês lote mínimo de produção. E o lote mínimo de produção, ele tem uma diferença do lote econômico, porque o lote mínimo, eu vou trabalhar com tempos de setup da máquina, né? A preparação da máquina, que é aquela preparação, o setup é aquela preparação que eu tenho entre a troca do ferramental ou dos insumos que eu preciso para produzir um outro produto na mesma linha. Okay? Então, o lote mínimo, ele tem a ver ele está relacionado com o tempo de produção, ou seja, principalmente tempo de setup. E o lote econômico, ele tem, além de tratar também do tempo, mas ele está muito mais relacionado com o custo daquele lote, né, de produção do lote. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Parte teórica. Então, o que é capacidade produtiva? Então, o que eu preciso medir? Né? O que é capacidade produtiva? Eu trouxe 2 conceitos para vocês. Um que está lá no Correia, que é o volume máximo potencial de atividade de agregação de valor, que pode ser atingido por uma unidade produtiva sob condições normais de operação. Então, eu deixei aqui em vermelho essas 2, na verdade, essas 4 palavras, né, que o Correia está dizendo o seguinte, ó, o que é a minha capacidade produtiva? É o volume máximo de produção, o volume máximo potencial de atividade que eu posso ter para atingir uma determinada quantidade.
porém sob condições normais de operação, ou seja, tudo funcionando de acordo com o planejado. Então, neste conceito, eu não estou considerando que o funcionário vai faltar, que a máquina vai quebrar, que vai ter greve, né? Então, não estou considerando nada disso. Estou considerando a minha capacidade, até a gente fala nominal, né? Sob condições normais de operação, tá? Sem nenhum problema. E o segundo conceito que eu trago para vocês aqui de capacidade produtiva, que é lá do Peinado e do Gramel, é a capacidade máxima a que se pode submeter uma unidade produtiva em um determinado intervalo de tempo fixo. Esse tempo fixo, qual a diferença de um para o outro? Também é uma capacidade máxima potencial, e a gente, no dia a dia, né, a gente fala muito de capacidade nominal. Então, quando eu vou comprar uma máquina e o fornecedor dessa máquina me diz que ela tem uma capacidade de produzir 1.000 unidades por hora, então eu estou tendo uma capacidade potencial dela fabricar 1.000 unidades por hora, sob condições normais de operação e naquele determinado tempo, né, que é o tempo de 1 hora. Poderia ser por mês, por semana, por dia. Essa máquina tem capacidade para fazer 10.000 peças dia. Eu não gosto de usar a unidade dia porque, principalmente na indústria, o dia pode ser de 8 horas, 16 ou de 24. Depende de quantos turnos eu tiver na minha empresa, na minha indústria. Tá? Então, por isso que o Peinado fala um determinado intervalo de tempo fixo. Então, são dois conceitos do que é capacidade produtiva. E aí, por que gerenciar a capacidade produtiva? Então, para garantir que a operação tenha capacidade necessária e suficiente para o atendimento adequado da sua demanda. Então, eu deveria até ter grifado aqui em vermelho, é da sua demanda. Então, da demanda que eu, por uma decisão estratégica, quis atender. Atividades envolvidas nessas decisões sobre a capacidade. Se é uma empresa já existente, a primeira coisa que eu preciso fazer é a avaliação desta capacidade existente. Então, nós vamos ver aqui, nós vamos começar a ver aqui a questão de eu comprar, investir numa linha por exemplo, numa linha de produção que custa lá $1 milhão e trabalhar com um turno só. Por quê? Então, vem daquela minha decisão estratégica. Eu sei que eu tenho uma demanda de 3 milhões de veículos. Decidi, num primeiro instante, por restrições financeiras, de caixa, ou mesmo decisão estratégica, de atender só 30% da minha demanda. Porém, também uma decisão estratégica, eu gostaria de ir crescendo 10% ao ano, ou seja, ganhar 10% ao ano no mercado. Então, no segundo ano de operação, eu gostaria de ganhar de 900 mil ir para 990, no segundo, 10% mais 99 mil veículos, e assim vai indo. Então, eu já faço investimento agora, podendo ampliar, por exemplo, um segundo turno de trabalho, onde eu não precisaria, lá na frente, investir mais capital, né, para uma nova linha de montagem. Então, às vezes, também é uma decisão financeira, que vocês estão vendo com o professor Oswaldo, e estratégica também. Previsões de necessidades futuras de capacidade, acabei de falar, né? me antecipei ao slide. Identificação de diferentes formas de alterar a capacidade a curto, médio e longo prazo. Como é que eu altero a capacidade? E nós vimos isso lá no começo do ano letivo, né? Que foi em abril, né? Como é que eu aumento a minha capacidade a curto prazo? Qual seria uma decisão que eu poderia tomar de aumentar minha capacidade a curto prazo? A compra de equipamentos? Rafaela, não seria a curto prazo. Dependendo do equipamento. Oi, Lucas.
Dependendo dos ajustes das máquinas, você ainda pode sim fazer um arranjo de, digamos assim, uma sobreprodução temporária, né? Alterando algumas configurações e talvez acelerando, né? Mas eu acho que aquilo não pode ser mantido por muito tempo, sob pena de criar desgaste desnecessário nas máquinas, quebras, enfim. Tá, vamos considerar que a máquina tem uma capacidade para produzir 1.000 unidades hora, ok? E não tem ajuste, é o máximo que ela pode, né? É a tal da capacidade nominal dela. Então, e eu já estou produzindo essas 1.000 unidades hora. Qual seria uma decisão de curto prazo para me aumentar a capacidade de produção, né? Aqui nós estamos falando de capacidade produtiva, não a capacidade da máquina. Nós vimos isso lá no início do ano. Caiu, acho que até, não sei se foi atividade ou uma coisa que eu perguntei lá dos 3 níveis de decisão, né? Decisão de curto, médio e longo prazo. E aí eu pedi para vocês darem um exemplo de decisões em produção de curto, médio e longo prazo, na produção. Qual seria a maneira mais fácil aqui? Hora extra, professor? Um turno a mais? Mas não, o turno é quase lá, Letícia, só não é de curto prazo um turno a mais. Qual é a outra opção que eu tenho? Essa é bem comum. Quem trabalha já deve até ter feito isso. Gente, se eu quiser aumentar... imagine que eu tenho uma máquina que trabalha 8 horas, por isso que a Letícia falou do turno, ela está trabalhando um turno só de trabalho. Faz 1.000 peças por hora. Ou seja, num turno de trabalho, em condições normais, nós vamos ver isso aqui, ela produziria, né, nominalmente, 8.000 peças. Se eu precisar aumentar a capacidade dela rapidamente, o que eu faço? Tem de criar mais turno? Mais pessoal? Não, quase, gente. Qual é a mais comum? Eu aumentar um segundo turno de trabalho, vou dar um, então vamos exemplificar que acho mais fácil. Tem um pedido para... o Luiz respondeu. Quem falou hora extra, além do Luiz? Acho que eu, professor. Antes de falar turno, eu falei hora extra. Então beleza. Então é isso aí. A maneira mais rápida de eu aumentar minha capacidade de produção num dia, vamos supor, é fazer hora extra. Eu chegar lá para o chefe da produção, olha, eu preciso fabricar 9.000 peças hoje porque eu preciso entregar amanhã cedo para o cliente. O que o chefe lá, o supervisor, encarregado, gerente, não interessa o nome, né? Vai fazer? Vai pedir autorização para o RH, provavelmente, e para o financeiro se pode fazer 1 ou 2 horas extras hoje. Não é isso? Por que ele precisa pedir para o RH? Primeiro, para ver se está dentro do dissídio coletivo lá, porque tem categorias de trabalhadores que a CLT autoriza 2 horas extras por dia. Mas existem dissídios coletivos que 2 horas por dia não ultrapassando 4 horas por semana, por exemplo. Então, se aquele funcionário já fez 2 horas na semana, talvez ele não possa fazer hoje. Então, por isso que eu preciso consultar o Recursos Humanos. E o financeiro, se ele me autoriza a pagar. Então, mas vamos dizer, é uma decisão de curto prazo, o que faz que eu consiga alterar rapidamente a curto prazo, a minha capacidade produtiva. Não a capacidade da máquina, tá, gente? A capacidade produtiva. De médio prazo, vocês já falaram, acho que foi a própria Letícia que falou, a Rafaela, não me lembro mais quem falou. Por exemplo, um segundo turno de trabalho. Imagine que eu tenha uma demanda, eu previ uma demanda para o mês que vem que é de 16.000 unidades, ou não vou nem dizer 16, que é 14.000 unidades por dia a partir do mês que vem. É uma decisão de médio prazo, dependendo da organização, né? Às vezes o mês que vem é até curto prazo. Eu poderia aumentar um segundo turno de trabalho. E por que ela é de médio prazo? Porque eu não tenho... A máquina está lá, mas eu não tenho gente para trabalhar. Então eu precisaria selecionar, recrutar, selecionar, treinar para começar a operar o segundo turno de trabalho. Então ele demora um pouquinho mais de tempo. Dependendo do ramo de atividade,
demora 1 mês, 2 meses para fazer. Dependendo, demora 3, 4 meses. Vai depender do treinamento que aquele funcionário pode ter, o mesmo do sistema de seleção e recrutamento e seleção. De repente, na exigência, eu já exija que a pessoa já saiba operar, né, o equipamento. E às vezes, quando vocês veem aí anúncio dessas exigências, né, de qualificação e de atividades, é porque eles estão com pressa, não dá para treinar e já querem gente que começa a trabalhar no dia seguinte, já na linha de produção. Aí, longo prazo seria, por exemplo, não lembro quem comentou, seria, por exemplo, comprar uma segunda máquina, uma linha inteira de produção, seria uma decisão mais de longo prazo. Então, é esse aí que é uma atividade, né, envolvida nessa decisão, que é justamente eu identificar essas diferentes formas de alterar a capacidade. Em seguida, nós teríamos lá que a avaliação do impacto da decisão a respeito de capacidade sobre o desempenho da operação. Então, eu preciso também avaliar qual é o impacto. Vou até dar o exemplo do segundo turno de trabalho. Imagine que eu previ 2 meses de demanda alta e que eu precisaria de um segundo turno de trabalho. Bom, mas se dali 90 dias essa demanda retornar para 8, 10 mil unidades por dia, eu preciso avaliar qual é o impacto que vou ter naquela decisão que eu tive de, vamos aumentar o segundo turno, e depois de 60 dias ter que desativar o segundo turno. E, gente, isso não é tão raro de acontecer. Eu tive um cliente, não tenho mais, que já 2 vezes aconteceu isso. Eles trabalhavam em 2 turnos de trabalho e resolveram, por uma demanda, uma explosão de demanda não prevista, inclusive, de ter que trabalhar o 3º turno. E 2 meses depois ter que desativar. Agora, você imagine o custo. 2 meses você desativar uma linha, até o custo de demissão daqueles funcionários, até não é tão alto, porque normalmente estão lá os contratos de experiência variam aí de 45 a 90 dias, então o impacto não é tão grande. Mas se passa de 90 dias, você já vai ter multa de fundo de garantias, tem um monte de encargos aí, no que a demissão não é um negócio barato. Fora o custo que você teve, né? Às vezes você tem, de treinar esses funcionários para operar a tua linha de produção. Então, é um negócio... Eu preciso avaliar bem essas decisões, tá? Bom, também já comentamos aí, avaliação econômica, operacional e tecnológica de alternativas de incrementar a capacidade. Então, se eu tenho condições econômicas e financeiras de fazer uma segunda linha, para não ter que abrir um turno, sempre lembrando, gente, isso aí é uma conta que talvez a gente consiga ver aí mais para frente, mas quando você abre um segundo ou um 3º turno de trabalho, você incorre em gastos que não é a mesma coisa do que eu ter uma segunda linha de produção trabalhando com um turno só de trabalho. Então, eu posso ter 2 linhas de produção trabalhando com um turno de trabalho e posso ter uma única linha de produção trabalhando em 2 turnos. Professor, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Primeiro, o desgaste dessa linha de produção, essa única linha de produção, vai aumentar. Consequentemente, a vida útil dos meus equipamentos e tal vão diminuir. Porque, do mesmo jeito que o fornecedor fala para a gente, a capacidade é de 8 mil unidades por hora, ele também chega e fala assim, olha, a vida útil do seu equipamento é em torno de 160 mil horas. Então, se eu estou trabalhando 8 horas por dia, ele vai durar X dias. Se eu for trabalhar 16 horas por dia, ele vai pegar dias dividido por 2. Então, essa é uma questão. A segunda questão, eu ter uma única linha de produção e trabalhar com 2 turnos, dependendo do horário do turno, a partir das 10 horas da noite, o funcionário ganha adicional noturno. E dependendo do sindicato a qual a empresa está
os funcionários da empresa estão filiados, varia aí de 20% até 35% da adicional noturno. Então, não é a mesma coisa eu ter 2 linhas de produção trabalhando uma vez, isso falando econômica e financeiramente. 2 linhas de produção trabalhando com um turno e uma linha de produção trabalhando com 2 turnos. São coisas, em termos de capacidade, a mesma coisa, mas em termos econômicos e operacionais, diferentes. Okay? Qual é a diferença operacional? Se eu tenho 2 linhas no mesmo turno, um funcionário ou 2 faltam, eu posso remanejar, não é isso? Se eu tenho uma única linha em 2 turnos, se o funcionário falta, eu não tenho como fazer esse remanejamento. Se eu fizer, não adianta eu tirar de um turno para levar para o outro. Eu vou estar transferindo problemas, né? E quando eles estão juntos, esse funcionário pode, às vezes, dar conta, dependendo, né, das 2 linhas, num curto espaço de tempo. Ok? Então, são decisões e avaliações diferentes. Seleção de alternativas para obtenção de capacidade. Então, avaliei, eu vou ter que selecionar qual é a alternativa. Tá? E, por último não. Depois disso tudo, eu seleciono a alternativa. Na verdade, eu me adiantei aqui. O professor, às vezes, não segue o slide, né? Bom, quais são as medidas de capacidade produtiva, né? Saída e entrada, ou input ou output? Em operações padronizadas e repetitivas, então, normalmente, eu diria para vocês, em sistemas produtivos contínuos, em massa, e alguns em lote, tá? Dependendo daquela padronização, a métrica, para mim medir capacidade, normalmente, ele está relacionado com a saída do meu produto, né? Então, volume de produção possível. 1.000 unidades de saída por um determinado período fixo. Outro exemplo aí de serviço, lavagens de carro por hora, clientes por hora. Então, quando a operação é padronizada e repetitiva, normalmente eu vou medir pela saída do meu processo de produção, que nós vimos lá. Se ela é uma operação não padronizada, normalmente, em alguns sistemas produtivos por lote, e em quase todos os por encomenda ou por projeto, eu vou medir pelos recursos de entrada, então o volume de insumos. Então, aqui, número de horas máquinas. Eu tenho uma linha que vai trabalhar quantas horas por dia? Número de consultores, uma consultoria. A minha capacidade está limitada a isso. Se a produção é de X horas por dia, 8 horas por dia, essa é a hora máquina. Se eu tenho 10 consultores na minha empresa, essa é a minha capacidade que eu tenho para atendimento. Então, são esses conceitos. E aí, agora, gente, eu vou passar para vocês, um por um, são 4 conceitos que nós temos. Nós temos o conceito de capacidade instalada, capacidade disponível, capacidade efetiva e capacidade realizada. Aliás, tem um 5º conceito, que é a capacidade para planejamento. Eu vou passar e já dando exemplo para vocês sobre esses 5 conceitos, tá? O primeiro deles é a capacidade instalada. O que é a capacidade instalada? É o volume máximo que uma unidade produtora pode alcançar sem nenhuma perda em regime full time. É uma medida hipotética, teórica. Então, quando o meu fornecedor fala que aquele equipamento produz 1.000 unidades por hora, qual vai ser a minha capacidade instalada deste equipamento? Vai ser de 24.000 unidades por dia. Ok? Porque se ele pode fabricar 1.000 por hora, eu vou trabalhar 24 horas com ele, sem nenhuma perda, nenhuma, né? Não existe perda no processo, né? O funcionário não falta, a luz não acaba, é tudo perfeito, máquina não quebra, trabalhando full time, ou seja, às 24 horas por dia. Eu vou ter uma capacidade instalada naquela máquina de 24.000 unidades.
Gente, é uma medida hipotética, teórica. Por quê? O funcionário não tem que ir no banheiro de vez em quando? Imaginando que eu tenho um equipamento operado por um único funcionário. Que ele fique sentado lá na frente da máquina às 8 horas do turno dele. Ele não fica 8 horas lá. Sempre tem um problema, uma regulagem que tem que fazer, ele precisa levantar para ir no banheiro. Então, essa capacidade instalada é sempre uma capacidade teórica, uma capacidade hipotética. Porém, ela é importante para a gente fazer nosso cálculo da capacidade de planejamento. Tudo bem aqui? Então, essa aqui é a situação ideal, né? Equipamento funcionando 24 horas por dia, sem perda nenhuma, sem parada, sem nada. O segundo conceito é a capacidade disponível. Então, lá, ao conceito. Corresponde ao volume produzido em uma unidade produtiva no período correspondente à jornada de trabalho, sem considerar nenhuma perda. Então, vamos lá no nosso exemplo. Apesar que aqui para frente tem um exemplo que eu vou dar, mas vamos no nosso 1000 lá. A capacidade da minha máquina nominal é de 1000 unidades por hora. Qual é a capacidade instalada? 24.000 unidades. Por uma decisão estratégica, eu resolvi trabalhar um turno de 8 horas por dia. Portanto, qual é a minha capacidade disponível? 8.000 unidades. Então, olha só, eu tenho uma capacidade instalada de 24.000 unidades, porém a minha capacidade disponível é de 8.000. Mas por que essa diferença? Porque foi uma decisão estratégica que eu tomei. Eu quero trabalhar com um único turno de trabalho, que é de 8 horas. Tudo bem aqui, gente? Então, vamos lá. Capacidade efetiva corresponde à capacidade disponível, então aquelas 8.000 unidades, considerando as perdas planejadas. O que seriam perdas planejadas? Quem poderia me dizer? Pode chutar aí, vamos ver. Uma perda que eu estou planejando, que vai fazer com que eu não produza 8.000 unidades naquele turno de trabalho. Você tem, sei lá, os defeitos esperados nos produtos, é isso, talvez? Um cálculo, assim, do quanto de material e recurso acaba sendo perdido, digamos assim, pelas falhas? Lucas, eu diria, são duas coisas que a gente tem que pensar, né? Todo processo produtivo ele tem uma perda, não é isso? Todo processo produtivo de transformação eu tenho uma perda. Então, essa perda de material, vamos dizer assim, ele é uma perda planejada, com certeza. Exemplo, imagine que eu tenho uma chapa de aço e eu sou fabricante de embalagem metálica de aço, lá, de ervilha, palmito, aquelas, né, de salsicha e tal. O que acontece? Naquela determinada chapa de aço, eu sei que eu consigo cortar, fazer um corte vou chutar aqui, para 30 latas. E aí tem aquela sobra, né? Porque vai para sucata, que a gente chama, né? Essa perda, ela é planejada. Ela já faz parte do meu processo produtivo. Porém, não vai atrapalhar as minhas 8.000 unidades que eu estou pensando em fabricar no dia, porque essa perda está, vamos dizer, ela é mais de engenharia, né? Já está no processo produtivo. Qual que seria uma outra que é bem comum? Quem tem carro, principalmente carro novo, o que acontece com 10.000 quilômetros? Tem que fazer revisão, professor? Isso aí, Valquíria. Eu tenho que fazer uma revisão, não é isso? Manutenção, né? A manutenção. Está lá, 10.000 quilômetros, eu tenho que trocar o óleo, o filtro, não sei o quê. Com 20.000 eu tenho que fazer. Ou seja, eu vou parar, imagine que eu sou motorista do Uber. Naquele dia que eu planejei lá, liguei para lá, a revenda do meu veículo lá, que está agendado fazer a manutenção, é um dia que eu perdi. Eu não vou produzir naquele dia.
Então, gente, isso a gente chama de manutenção preventiva, não é isso? Então, manutenção preventiva é uma perda planejada. Exemplo, essa máquina pode ser que a cada 30 mil horas de trabalho, ela tenha que parar para trocar o óleo dela, para fazer algum ajuste e tal. Isso é uma perda planejada. Então, a minha capacidade efetiva ela vai ser menor do que a minha capacidade disponível. Vamos supor que para fazer essa manutenção eu leve 4 horas de serviço. Então, num mês, né, vocês vão ver que nós vamos trabalhar muito com capacidade mensal, né? Mas imaginando num dia de trabalho que eu teria que produzir 8.000 unidades, como aquela máquina vai ficar 4 horas parada, ou meio turno parado, eu estou fazendo números redondos aqui para vocês para ficar mais fácil de explicar. Eu vou conseguir produzir somente 4.000 unidades. Mas isso é planejado, eu sei que isso vai acontecer. A mesma coisa acontece, falta de energia. É uma perda planejada ou é uma perda não planejada? O que vocês acham? Perguntando, gente. Pode chutar, vamos conversar um pouquinho. Não planejado. Alguém concorda? Alguém discorda com a Rafaela? Eu concordo, professor. Valquíria concorda também. Se a Copel avisar, é planejado. Se não avisar, não é planejado. É isso aí, Letícia. Eu gosto muito de falar que na nossa profissão tudo depende, tá certo? Essa é uma situação que depende. Se a Copel avisar a gente com antecedência, é uma perda planejada. Ó, eu sei que no dia 10 de setembro eu vou ficar sem energia das 8 às 14 horas daquele dia. Então, eu já sei que eu vou ficar parado. Eu posso, inclusive, tomar decisão de limpar a fábrica, né, fazer alguma coisa. Agora, se ela não avisa, que é o que acontece de vez em quando aqui em casa, teve uma segunda-feira aí que, sem avisar, às 2 horas da tarde acabou a luz aqui em casa. E era 5 horas e não voltava. E eu falei, Lucas, eu ainda não tinha o WhatsApp de você, seu e da Camila. Eu falei, putz, como é que eu vou avisar? Já tinha até preparado o Oswaldo para avisar vocês, né? Mas aí quando foi 5h30 voltou. Então, aí é perda não planejada. Então depende, tá, gente? A gente sempre tem que analisar essa situação, tá? E aí tem outras aqui, ó. Ali para frente eu vou mostrar para vocês. Troca de turno é uma perda planejada, tá? Quando eu tenho 2 turnos, eventualmente a linha de produção pode ficar parada 15, 20 minutos na troca de turno, tá? Diga, Lucas. Uma coisa que não me ficou muito claro, o percentual de produtos com defeito nessa linha é planejado ou não? Conta nesse cálculo de capacidade produtiva ou não conta? Por exemplo, as unidades que você perdeu por não estar na qualidade, certo? Aí nós vamos ter 2 situações, Lucas. Agora eu entendi tua pergunta. Ó, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: todo o processo de transformação tem perda, não é isso? Então, essa perda, normalmente, ela é planejada. Só que quando eu falo em incapacidade, Lucas, quando eu falo em incapacidade, então, esse exemplo que nós estamos trabalhando. A capacidade da máquina é de fazer 1.000 unidades por hora. Ok? Vamos dizer que seja 1.000 latas por hora. Cada chapa eu consigo fazer 30 latas. Só que sobra rebarbas ali de aço, porque ela é redonda, não é isso? Então ela vai sobrar. É que eu não tenho, mas na aula que vem eu vou trazer um desenho para vocês para mostrar. Isso não vai influenciar na minha capacidade. O meu fornecedor está dizendo o seguinte: ó, você tem capacidade de fabricar 1.000 latas de 900 ml, por exemplo, ou de 300 ml por hora. E aí o processo produtivo, aquele material que é perdido no processo produtivo, não está influenciando na minha mensuração da capacidade. Agora, isso que você está falando aqui, nós vamos ver aqui para frente, mas eu já vou adiantar. Quando eu teria que produzir 1.000 unidades por hora, só que, sei lá, por alguma... desregulou a máquina, 100 unidades não passaram no controle de qualidade,
Isso é uma perda não planejada. Era essa a dúvida, Lucas? Sim, exatamente. Uhum. Agora, eu quero falar uma outra coisa que me confunde, e eu cobro isso de vocês, tá? Existe nas empresas, hoje em dia, principalmente aquelas que fazem controle estatístico do processo, a retirada de material para controle de qualidade. Então, por exemplo, a cada 100 unidades produzidas, eu vou tirar 10 para checar a qualidade. E para tirar essas 10, normalmente eu paro lá 1 minuto, 2 minutos, depende muito do processo produtivo. Esta perda da retirada do material para a amostra de qualidade, ela é uma perda planejada, porque eu estou planejando, olha, a cada 100 unidades produzidas, separa que eu quero tirar um lote de 10 para verificar. Isso é uma perda planejada. Agora, descartei produto por má qualidade, né, no meu processo produtivo, isso é perda não planejada. Então, cuidado com essa... Principalmente isso, né, esse de qualidade, tá, Lucas? Isso precisa tomar bastante cuidado. Então, vamos lá. A penúltima aqui é a nossa capacidade realizada. Que ela corresponde à capacidade disponível, aqueles 8.000, menos as perdas planejadas e não planejadas. Ou, se vocês quiserem, pode ser a capacidade efetiva, não é isso? Deixa eu pegar aqui o apontador. Pode ser a capacidade efetiva menos as perdas não planejadas. Certo? Tanto faz. Ou eu pego as 8.000 e tiro as perdas planejadas e não planejadas, eu vou ter a minha capacidade realizada. Ou eu pego a minha capacidade efetiva. Vamos supor que 100 unidades eu tirei para amostra de qualidade. Então, eu tenho lá 7.900 unidades. Ou eu pego essas 7.900 e tiro as perdas não planejadas. Vocês vão ver que, quando a gente fala de perda, a gente não fala em unidades de produto. Nós vamos sempre trabalhar com horas. Quantas horas eu tenho de perda planejada e quantas horas eu tenho de perda não planejada. Com isso, eu pego a minha capacidade nominal da máquina e multiplico vamos dizer, pelas horas realizadas. E aí eu tenho a minha capacidade realizada. Nós vamos ver o exemplo aqui. Perdas. Aqui que está o exemplo. Ó. O que são perdas planejadas? Alguns exemplos, né, gente? Perdas planejadas. Setup. Então, parada para troca de ferramental. Isso é uma perda planejada. Eu sei quanto tempo demora para que eu prepare a máquina para iniciar a produção ou trocar ferramental ou mesmo insumo para um novo lote de produção, etc. Manutenção preventiva, tempo perdido em troca de turnos. E aqui, ó, Lucas, está aqui, ó, amostragem de qualidade. Quando eu tiro a amostra para ir lá para o meu departamento de controle de qualidade verificar se o produto está ok ou não, isso é muito comum na indústria alimentícia e na indústria química, né? Isso é uma perda planejada. Eu já sei que eu vou ter que parar a máquina para pegar esse produto. Sendo que tem processo produtivo que eu tiro a amostra e não perco, não tem parada de máquina, então nem conto isso aí. Que é diferente das perdas não planejadas. Está aqui, ó, falta de matéria-prima, fornecedor não me entregou, fiquei 2 horas parado no meu processo produtivo porque o fornecedor não me entregou matéria-prima. Falta de energia elétrica, aí, Letícia, Valquíria e Rafaela. Se a Copel avisar quanto que vai faltar, ela passa a ser uma perda planejada. Se acabou de repente, aí é uma perda não planejada. Ó, falta e atraso de funcionário, é uma perda não planejada, não sei quando que vai faltar. Manutenção corretiva. Aqui, ó, manutenção preventiva, eu sei quando eu vou parar a máquina e sei quanto tempo vai durar aquela parada. Aqui, a manutenção corretiva, o que é? Quebrou e eu preciso consertar a máquina. Se eu não tenho uma boa... Nós vamos ver em manutenção, né? Mais para o final aí do ano, aí eu tenho um tema aqui de manutenção industrial, né? Se eu não tiver uma boa manutenção preventiva, eu vou ter muita manutenção corretiva.
Porque se eu não troquei o óleo do meu carro a cada 10 mil quilômetros, muito provavelmente ele vai parar uma hora e vai fundir o motor lá, porque estava sem óleo. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Existe também hoje em dia, existe a manutenção preditiva. Quem trabalha aí em manutenção, a preditiva, ela através de sensores, principalmente agora com a indústria 4.0, né, Lucas? Através de sensores, ela sabe quando vai dar problema e ela te avisa. Então, por exemplo, normalmente são sensores de vibração do motor, então pela vibração eles sabem, ou mesmo no notebook da gente. O meu HD, não, agora até não, porque agora eu estou com SSD, eu troquei. Mas o HD antigo que eu tinha no meu notebook da HP, ele me avisava quando que ia dar problema o HD. Tanto é que ele dava até uma mensagem na tela para mim fazer backup. Então, a gente chama isso de manutenção preditiva. Ok? Nós vamos ver depois, mais para frente, isso aí. E aí, Lucas, investigação de problema de qualidade. Então, perdi 100 unidades. Na verdade, essas 100 unidades que eu perdi, a máquina não parou, tá certo? Ela continuou produzindo. Só que o que acontece? Eu preciso parar a máquina para ver o que aconteceu. Normalmente é porque eu não fiz uma boa manutenção preditiva, e aí eu vou ter que fazer uma manutenção corretiva. Aí é o tal da investigação do problema de qualidade, ou problemas na qualidade do produto. Ok? Aí tem um exemplo aqui que eu vou passar hoje rapidamente, por isso que eu dividi em 2 aulas. Hoje eu vou passar, descrever, né, o exemplo que eu acabei descrevendo dos 1000, né? E aí na aula que vem a gente vai fazer, eu vou demonstrar para vocês um outro exemplo. Então tá aqui, ó. Uma empresa do ramo alimentício tem capacidade de produzir em um forno contínuo 2 toneladas de biscoito por hora. Ou seja, essa é a capacidade nominal da máquina, lá, do forno. Okay? Aí está perguntando qual é a capacidade mensal instalada desta empresa. Então, aqui que eu falo para vocês que a gente vai trabalhar basicamente com horas. Quando acontece isso, qual é a capacidade instalada mensal? Eu tenho que falar para vocês se o mês tem 30 dias, 31, 28 ou 29 dias. Então está aqui, ó. No nosso caso aqui, a capacidade é para um mês de 30 dias. Está aqui, ó, 30 dias, vezes 24 horas por dia, vezes as 2 toneladas, que é a capacidade nominal da máquina, no caso aqui do forno, eu vou ter 1.440 toneladas de biscoito por mês. Tudo bem? Então, é o mesmo exemplo dos 1000 lá. Sabendo que a empresa trabalha somente um turno de 8 horas de duração, durante 5 dias da semana, qual a capacidade disponível? Então, está aqui o cálculo. 8 horas por dia, vezes 5 dias na semana, vezes 4 semanas por mês. Vezes as 2 toneladas, eu vou dar 320 toneladas por mês. Aqui, primeiro, poxa, capacidade instalada de 1.440 toneladas e eu tenho disponível só 320 toneladas. É bom, é ruim? Depende. Isso foi uma decisão estratégica da empresa. Ela comprou um forno que pode trabalhar 24 horas por dia, porém eu decidi trabalhar só um turno de 8 horas por dia. Isso não acontece, por exemplo, numa empresa de serviço, né? Apesar que, às vezes, a empresa de serviço tem equipamento que poderia estar trabalhando 24 horas por dia. Aqui eu quero fazer um parênteses para vocês. Eu pus isso aqui desse jeito, porque é o que está lá no material disponível no meu site lá sobre isso. Não lembro se do Peinado ou do Correia. Porém, aqui, eu que já fui gerente de produção, o mês não tem 4 semanas. Não é todo mês que tem 4 semanas. Tanto é que eu já trabalhei também em recursos humanos, normalmente a gente faz 4 semanas e meia por mês. Então, tem que tomar cuidado. Isso em avaliação, aí, em exercício que eu vou fazer, não é pegadinha, nós vamos trabalhar com horas. Tá? Eu não vou trabalhar com semanas. Mas o certo de se fazer, quando a gente vai fazer um cálculo, para fazer um planejamento, por exemplo, e eu queira trabalhar por semana,
é melhor fazer um cálculo 4 semanas e meia. Tudo bem? Porque, ó, nesse primeiro, nem todo mês tem só 4 semanas, tem, principalmente os meses com 31 passa um pouco de 4 semanas, às vezes dá 5 semanas, inclusive, por isso que seria 4 semanas e meia. E um outro problema aqui é que nem sempre, né, esses 5 dias aqui, eu posso pegar um mês que tem 2 feriados no mês. Então, são algumas coisas que precisam considerar na hora que a gente está fazendo esse tipo de cálculo. Mas, assim, didaticamente, o autor lá trabalha com 4 semanas por mês, então nós vamos, quando eu falar com semana para vocês, nós vamos trabalhar com 4 semanas. Não é... dificilmente eu trabalho com semanas para fazer conta de capacidade, tá? Normalmente eu vou trabalhar por dia mesmo. É dia útil, né, que a gente fala. Tá? Então, vou dizer, ó, um mês de 31 dias com 22 dias úteis. Entendeu? Aí a gente trabalha por dia e não por semana. Então, bom, aqui eu começo a ter indicadores ou KPIs, né, que o pessoal gosta muito de falar, né, são os indicadores de desempenho. Aqui nós vamos achar o primeiro, deixa eu ver se é no próximo slide, mas eu acho que é o primeiro indicador que nós temos de capacidade, que é o que a gente chama de grau de disponibilidade. O que é o meu grau de disponibilidade? É a minha capacidade disponível dividido pela minha capacidade instalada. No exemplo, nós temos lá que a nossa capacidade disponível era de 320 toneladas por mês e minha capacidade instalada de 1.440 toneladas. Ou seja, eu dividido um pelo outro, deu 0,2222, vai dar uma dízima, e eu multiplicando por 100 vai dar 22,22%. Então, aqui, o grau de disponibilidade nesta empresa, da minha linha de produção, da minha capacidade, não é isso? É de 22%. Professor, é bom ou é ruim? Vou falar para vocês que depende. No caso aqui, eu estou trabalhando com uma capacidade instalada que é uma capacidade teórica, onde nada vai dar errado e que eu vou trabalhar 24 horas por dia. Mas eu decidi estrategicamente trabalhar só com um turno. Então, isso não quer dizer se é bom ou se é ruim. É uma opção da empresa. Mas é um indicador. Poxa, para mim planejar é bom, né? Eu tenho uma disponibilidade só de 22%. Então, se eu quiser fazer hora extra, por exemplo, eu posso. Se eu quiser abrir mais um ou mais 2 turnos de trabalho, eu também tenho condições utilizando o mesmo equipamento. Agora, se a minha demanda for muito maior do que isso, aí não posso passar de 100% de capacidade. Aí eu vou ter que adquirir um novo equipamento. Então, esse já é um indicador que é bom a gente acompanhar para decisões, tá? Seguindo lá no exemplo. As perdas planejadas para a empresa são de 10 horas por mês para setup das máquinas, 4 horas para manutenção preventiva e 2 horas para amostras de qualidade. Então, aqui que eu falo para vocês que é melhor trabalhar com horas. Minha capacidade disponível era de 8 horas por dia, porque eu estou trabalhando um turno de trabalho, vezes 5 dias na semana, vezes 4 semanas por mês. Isso dá um total de 160 horas. Então, as minhas horas disponíveis, considerando mês de 5 dias por semana e mês de 4 semanas, é de 160 horas. Vezes as 2 toneladas, deu 320. Por que eu repeti o cálculo aqui? Porque lá no primeiro, aqui, ó, eu não tinha em horas, eu só tinha em capacidade. Olha lá, 8 horas vezes 5, vezes 4, vezes 2, deu 320 toneladas. Está aqui, ó. Aqui. Aqui eu já mudei para horas. Então, aqui, minhas horas, né, a minha capacidade disponível em horas é de 160 horas mês. Se eu tenho 10 horas de setup, 4 horas de manutenção, mais 2 horas de amostra da qualidade naquele mês, eu vou tirar 16 horas. Então, 160 menos as 16 horas, fiquei com 144 horas de capacidade efetiva. Aí, vezes a capacidade nominal da máquina, 2 toneladas por hora,
eu vou ter aqui uma capacidade efetiva de 288 toneladas. Então, daquelas toneladas disponíveis, 320, eu só produzi 288 toneladas, considerando as perdas planejadas. Aqui já os indicadores começam a ser interessantes para saber se é bom ou ruim. Então, vamos lá. Que é o grau de utilização. Então, nós tínhamos lá o grau de disponibilidade, que era de 22,22%, e agora tem o grau de utilização, que é a capacidade efetiva, os 288 toneladas, dividido pela capacidade disponível, que era 320 toneladas. Está aqui, ó. Divido um pelo outro, deu 0,90 vezes 100, 90%. Aqui já é um indicador interessante, porque eu sei que eu estou tendo 10% de perda planejada. Dá para melhorar isso? Eventualmente dá para melhorar essa situação. Eu posso conversar com o pessoal de manutenção para saber se eles conseguem melhorar, né, diminuir o tempo de manutenção. Eu posso, e isso tem muito a ver com just in time, tá? Eu posso tentar diminuir o tempo de setup. Para o pessoal da qualidade, eu posso, olha, não dá para a gente fazer o processo sem parar para tirar esse processo? Às vezes não, né? Porque às vezes não adianta eu querer esperar o produto lá no final da linha de produção eu retirar para fazer a amostra de qualidade, porque aí todo o processo já passou, todo o custo já foi agregado, eu perco tudo isso. Então, as empresas que fazem principalmente controle estatístico do processo, elas normalmente fazem em fase, se a linha de produção for muito longa, elas fazem em fases diferentes. Eu tinha um cliente que fabricava lata de aço, de embalagem, que passava lá pela litografia, que é onde eu imprimo o rótulo da embalagem, aí ele entra num forno para secar essas tintas. Então, acho que andava 3 metros, eles já tiravam a embalagem para ver, para amostra de qualidade. Normalmente demorava a secagem uns 40 minutos. Aí meia hora, né, depois daquela meia hora correndo aquela chapa lá que estava lá, eles tiravam mais 2 ou 3 chapas para checar. Por causa, acho que tinha de cor, tinha tecnicamente, eu não sei dizer para vocês o que dava de diferença. Mas eles tiravam em 2 pontos da linha de produção, da secagem principalmente, para fazer a amostra de qualidade. Então, não dá para dizer também se é bom ou ruim 90, 80, 100. 100 é quase que impossível ter um grau de utilização de 100%, porque eu sempre vou ter uma perda planejada. Toda vez que a gente está lidando com máquina, no mínimo eu tenho uma manutenção preventiva para fazer, no mínimo. Continuando o nosso exemplo, agora colocando as perdas não planejadas. Então, as perdas não planejadas para a empresa são 22 horas por mês com falta de funcionário, 2 horas por mês por falta de energia e 6 horas por mês para manutenção corretiva. Ou seja, quebrou, parou a linha de produção e eu tenho que fazer. Então, pegando aquelas 160 horas disponíveis, menos as 16 horas, eu teria 144 horas de capacidade efetiva, não é isso? Tirando essa, lembra que eu falei, eu poderia pegar 160 menos 16 e menos 30, ou pego a minha capacidade efetiva de 144 horas e tiro as 30 horas. 22 mais 2, 24, mais 6, 30 horas. 144 horas menos 30 horas, 114 horas. Vezes as 2 toneladas, que é a capacidade nominal do meu equipamento, eu tenho 228 toneladas. E aí eu tenho o terceiro indicador de desempenho nosso. E esse é importante, que é o meu índice de eficiência, que é a capacidade realizada dividido pela capacidade efetiva. Então, os 228 divididos por 288 deu 0,7916 vezes 100, 79,16%.
Se é bom ou se é ruim, eu diria para você que é ruim. Meu índice de eficiência deveria ser de 100%. Ou seja, eu não ter nenhuma perda não planejada. Esse é o ideal. É factível? Não sei não sei responder para vocês, porque eu não conheço todas as empresas do mundo, né? Então, não sei se é possível chegar em 100% de eficiência. Ou seja, das 288 toneladas que eu tenho efetivas, por causa que perda planejada eu sempre vou ter, eu produzi 288 toneladas, que aí daria 100% de índice de eficiência. Então, esse aqui eu acredito que quanto mais próximo de 100, mais eficiente é o meu processo produtivo. E melhor, consequentemente, melhora a minha gestão, né? Aí, uso da utilização e eficiência em planejamento, que é aquele quinta capacidade que eu falei para vocês que a gente tem. Então, é a capacidade para planejamento. O que ele é? É a minha capacidade teórica total, ou seja, a minha capacidade instalada, vezes o meu grau de utilização e vezes o meu índice de eficiência. Então está aqui, ó. Esta capacidade para planejamento ela é importante para planejar. Da minha capacidade instalada de 1.440 toneladas que eu tenho para um mês de 30 dias, se eu tenho um grau de utilização de 90% e um índice de eficiência de 0,79, vocês viram que não entrou aqui grau de disponibilidade nessa capacidade. Eu sei que eu tenho uma capacidade de planejamento de 1.026 toneladas. Para que serve isso aqui, gente? Se eu mantiver as mesmas condições de eficiência e de utilização dos meus equipamentos, com aquele equipamento, com aquela minha linha de produção, eu vou conseguir fabricar 1.026 toneladas se eu trabalhar com 3 turnos de trabalho. Então, daquelas 200 e poucas lá, né, não lembro de cabeça aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Daquelas 200 e... Não é 200, é 320, se não me engano. Daquelas 320 toneladas que inicialmente, trabalhando com o turno, eu tinha de capacidade, eu sei, para planejamentos futuros, que eu tenho capacidade de produzir 1.026 toneladas, desde que eu mantenha o mesmo grau de utilização e o mesmo índice de eficiência. Ou seja, se eu implantar 3 turnos de trabalho, eu consigo chegar em 1.026 toneladas por mês. E aí, dependendo da demanda, são decisões que eu tenho que tomar. Então, essa capacidade para o planejamento é importante em virtude disso. Dúvidas até aqui? Foi muita informação, eu sei disso. Depois vocês revejam lá na aula gravada e nós vamos fazer exercícios aí para frente para vocês entenderem, porque tem algumas coisas aí que não falei hoje para vocês e vou falar na aula que vem. Nós estamos tratando aqui de uma única máquina, e quando eu tenho 5, 6 máquinas? Então nós vamos ver isso na aula que vem, tá? Alterar a capacidade a longo prazo e médio prazo, como é que eu faço, né? Aqui eu trouxe aqui com alguns exemplos, nós vimos que curto prazo eu posso fazer hora extra, a médio prazo eu posso fazer lá um segundo ou terceiro turno de trabalho, mas a longo prazo aí, normalmente a expansão e redução da unidade de operações, eu expandi, eu comprar mais equipamentos, etc. Eu posso fazer expansão por aquisição de outras empresas, e no caso de diminuição, né, redução por venda de ativos. Então, quando cai muito a minha demanda, eu não vejo perspectivas de médio e longo prazo de melhora, a melhor coisa é eu vender meus ativos, vender linha de produção, ou às vezes até encerrar a operação numa determinada unidade que eu tenho aí espalhada pelo país, por exemplo. Tá? Então, aqui são algumas decisões estratégicas que a gente pode tomar. E aqui nós estamos terminando essa parte teórica. Eu tenho como fazer gestão da minha capacidade produtiva através de
pequenos incrementos da minha capacidade. Eu tenho uma determinada demanda, que está a linha cheia grossa aqui, e aí eu tenho uma determinada capacidade. Mas eu já previ que eu vou fazendo um degrauzinho aqui, pequeno. Então, pequenos incrementos. Ou posso fazer grandes incrementos. Isso vai depender das restrições, principalmente financeiras, que eu tenho. E aí tem que lidar lá com o administrador financeiro da empresa lá. Com o cara que estudou bastante AFO para ver qual é a opção mais adequada para a empresa. E aqui eu tenho 3 estratégias que eu posso adotar. Isso aqui nós vamos ver tanto agora quanto quando a gente for ver planejamento mestre de produção. A minha capacidade, ela pode antecipar-se à demanda, ou seja, normalmente a gente fala aqui de um nivelamento da produção. Então, eu tenho uma determinada capacidade, uma determinada demanda, e eu vou investir em capacidade, antecipando essa demanda. Eu posso usar uma estratégia de seguir a demanda, que é essa segunda aqui, ó. Então, eu tenho uma capacidade e conforme a demanda vai crescendo ou caindo, né, eu vou me ajustando a essa demanda. E eu tenho a política mista, em números. Vamos ver se é no próximo slide. Então, o nivelamento da produção, para acomodar a flutuação sazonal de demanda via estoque. Acompanhando a demanda mês a mês com a produção. E nivelar a produção por blocos de incremento. Então, ó, ali era gestão estratégica, aqui gestão tática, médio prazo. Vamos aqui, eu vou dar um exemplo aqui em números que acho que fica mais fácil de vocês entenderem. De repente eu tenho esta previsão de vendas aqui, ó, de janeiro a dezembro. 192, 185 e tal. Se eu for usar o nivelamento da produção, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma média, então eu somei aqui, deu 2.524, dividi por 12, desculpe, eu vou ter uma média de 210 unidades por mês. Eu vou investir em capacidade, nivelando a minha produção. Está aqui, ó. Está aqui no 210. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer que nos meses que a minha demanda for menor que a minha capacidade, eu vou gerar estoques. Está aqui, ó. Estou gerando estoques. Que vão fazer com que eu atenda a minha demanda, então aqui de maio, com exceção aqui de agosto e de dezembro, vai fazer com que o estoque que eu formei aqui no início do ano consiga atender a demanda que é maior do que a minha capacidade de produção. Então, eu tenho uma previsão aqui, ó, nesse mês de agosto aqui, de vender mais do que eu tenho de produção. Então, o estoque que estava aqui, eu produzi menos, né? Porque eu tenho um estoque que vai me dar conta de atender a demanda quando ela for acima da minha capacidade produtiva. Então tá aqui, ó, em números. Nós vamos ver isso aqui com mais calma nas próximas aulas. Tá aqui. Qual é o problema? Aqui eu mantive 166 unidades em média de estoque. O segunda tática ou estratégia, né, a gente normalmente fala estratégia, é acompanhar a demanda mês a mês com a produção. Então o que acontece? Ó, a linha cinza está em cima da linha pontilhada, ou seja, eu vou produzir de acordo com o que vem a demanda. E aí o meu estoque vai ficar constante. Então, se eu tenho um estoque inicial de 40, eu tenho uma demanda de 192, eu vou produzir 192, vou ficar com os 40 de estoque até o final. Nós vamos ver que tem implicações de um e de outro, mas na aula que vem a gente vai ver isso. E o incremento por blocos de incremento, né? O que acontece aqui? Neste exemplo específico, ele pegou aqui o primeiro semestre e somou, então ele pegou do 192 mais 185, mais 131, mais 171, mais 196, mais 208, somou, dividiu por 6, deu 181. Depois pegou de julho até dezembro, somou, dividiu por 6 e deu 240. Ou seja,
é uma estratégia ou uma tática, né? Porque mista de eu decidir como é que eu vou fazer a capacidade. Ou seja, no primeiro semestre eu tenho uma capacidade menor, mas, de qualquer maneira, ela vai me gerar estoques para... Tá vendo aqui, ó? O que eu produzi aqui, ele tem 40 aqui para atender esse inicial. Aí o que eu produzi aqui, que a demanda é menor, vai suprir o meu estoque para onde a minha capacidade é menor do que a minha demanda. Aí eu faço um incremento de capacidade para o segundo semestre. Tá certo? Aí eu vou ter capacidade para produzir 240. Vai acontecer a mesma coisa. Vai ter períodos que eu vou produzir mais do que a demanda, que vai suprir a necessidade que eu tenho quando a demanda for maior que a minha capacidade. Então, basicamente, nós temos esses 3 tipos, tá, de estratégia ou de tática: segmento da demanda, nivelamento da produção e nivelar a produção por blocos de incremento. Tá? Nós vamos ver isso aí com mais detalhe, aí com número, com exemplos, na aula que vem. Tá? E aí, esse aqui é o último slide nosso. Custo de variação dos níveis de produção versus custo de manutenção do estoque médio. Né? Então, quando que eu devo decidir por uma estratégia ou outra? Né? Lembrando que quando eu faço o nivelamento lá de produção, eu vou ter estoque. Né? E aqui, ó, horas extras. Desculpe, no lado esquerdo, tá? Quando eu vou seguir a demanda, né? Eu vou ter lá horas extras, subcontratação, ociosidade e quantidade de setups. E no custo de manutenção dos estoques, o que eu tenho que considerar? Custo de armazenagem, custo de seguro, de obsolescência e de capital empatado. Aqui, é a última slide mesmo. Aqui, gente, vou fazer um comentário que na aula que vem eu vou reforçar isso aí. Quando é que eu devo utilizar uma estratégia ou outra? Se o custo do meu estoque parado for menor do que o custo da minha ociosidade, tá? Eu prefiro fazer nivelamento da produção. Agora, se o custo do meu estoque parado for maior do que o custo da minha ociosidade, é melhor eu seguir a demanda. Então, não é a única coisa que eu preciso pensar para traçar essa estratégia. Mas com relação ao estoque, é um bom indicador. Só que aí, é isso que eu queria falar para vocês. Só que um grande problema que muita gente comete, um erro assim, não é nem erro, é um engano, né? Muita gente comete, e quando ela vai fazer o cálculo do estoque, do custo do estoque, normalmente ela só pensa no capital empatado, ou seja, naquele dinheiro parado no estoque. Só que o custo do estoque parado não é só o financeiro. Eu tenho o custo da obsolescência. Imagine lá, produtos alimentícios, farmacêuticos, que têm prazo de validade, se ele ficar muito no estoque, eu perco. Porque ele passou da validade. Eu preciso, dependendo, né, do produto, fazer seguro contra incêndio. Qual é o custo da armazenagem? Se eu tenho espaço na minha empresa, é um custo. Se eu precisar colocar numa empresa de logística, é outro custo. Tudo isso aqui eu tenho que pensar, e tudo isso aqui é custo do estoque. Eu não sei se vocês já viram isso com o professor Juvancir, mas deve até ter mais itens que tem que ser pensado nisso aí. E do mesmo jeito, com relação a eu seguir a demanda, né? Então, qual é o custo de hora extra quando eu preciso produzir mais? Qual é o custo de uma subcontratação de terceiros? Qual é o custo dos meus equipamentos, mão de obra, parados, porque não tem demanda para suprir? Qual é o custo do meu setup? Então, ó, no segmento da demanda, só voltando aqui para vocês, aqui, ó, o que acontece aqui? A minha capacidade, ela vai seguir a demanda. Só que aqui, ó, imagine que eu contratei funcionário aqui, ó,
para atender essa demanda. Aí a demanda caiu, eu mandei funcionário embora. Quanto custa isso? Ou eu tenho aqui uma capacidade X que eu preciso fazer hora extra para atender esse aumento de capacidade, ou contratar mais gente, ou subcontratar de terceiros. Então, tudo isso aí tem que entrar nesse custo para mim comparar e tomar a melhor decisão, né? Ou a decisão mais adequada. Mas, assim, de antemão, o que eu posso dizer para vocês? Se o custo do estoque for maior do que o custo da ociosidade, e entenda a ociosidade, contratar, demitir, hora extra, terceiros. Se o custo do estoque for maior do que isso, então utilizem a tática de segmento da demanda. Se o custo do estoque for menor do que esse custo da ociosidade, então faça o nivelamento da produção, utilizem esta tática. Ou até, dependendo aí da situação, usar essa mista aqui. Então isso não são só esses fatores a serem pesados, mas diria que esses são fatores importantes a serem considerados em quando eu devo usar uma tática, quando eu devo usar outra tática. E aí, tranquilo? Entenderam? Dúvidas? Para a apresentação? Dúvidas, gente? Essa gestão da capacidade ela é importante, tanto como decisão estratégica de médio e longo prazo aí, né? De longo prazo, né? Decisão estratégica a longo prazo, como de nível tático, de médio prazo, tá? Porque aquilo que eu falei para vocês, né? Uma decisão rápida de aumento de capacidade seria fazer hora extra. Essa é a decisão mais rápida que eu tenho e de um dia para o outro, às vezes até de um turno para o outro, eu consigo tomar essa decisão e fazer ela ser realizada. Agora, quando eu penso em 2 turnos de trabalho, eu já tenho que pensar um pouco no médio prazo. E médio prazo vai variar de cada, né, de empresa. Já comentei isso aí com vocês em outras aulas. Mas é uma decisão importante que afeta bastante o dia a dia da empresa. Isso aqui a gente já começa a ter uma influência grande aí na operação da empresa. Nenhuma dúvida a mais? Já sei que vocês vão falar só quando for fazer exercício e tal. Eu sei que essa é a verdade. Mas na aula que vem eu vou dar mais exemplos. E aqui, por exemplo, eu trabalhei com uma único equipamento, né, como exemplo. Então nós vamos trabalhar quando eu tiver mais de um equipamento, como é que eu calculo os indicadores ali de disponibilidade, eficiência e utilização. Vocês vão ver que tem uma diferença. E quando a gente for ver planejamento mestre-produção, vocês vão ter que estar com esses conceitos aqui de capacidade bem fixados, que lá a gente vai fazer diversas simulações para ver qual que é a mais adequada ali para a gente fazer o nosso planejamento mestre-produção, que é um planejamento de médio prazo. Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Alguma consideração que vocês queiram fazer? Acho que por enquanto não. Por enquanto tá tranquilo, Lucas. Então, beleza. Então, gente, na segunda-feira então só voltando aqui. Até quinta-feira eu vou postar o exercício de localização, tá, Lucas? Vou dar um prazo. Não vou fazer isso, não. Vou deixar dia 16 mesmo. A gente faz um exercício só disso aí. Que aí eu dou mais tempo, e se tiver algum professor que esteja dando mais exercício aí para vocês, dá tempo de vocês fazerem o outro. Vou deixar para atividade lá para o dia 16/9, ok? Vamos combinar assim? Tudo bem, então. 16/9. Vou até marcar aqui, ó, dia 16, para mim não esquecer. Atividade eu vou postar no dia 16/9 sobre localização. Essa daí é daquelas que vão valer nota para comprar a nota do segundo bimestre, tá? Vou dar 15 dias para vocês fazerem essa atividade. Vou até anotar aqui para mim não falar uma coisa e fazer outra. Porque depois nós vamos começar a ver, aula que vem nós vamos ver ainda a capacidade, depois na outra semana nós vamos começar a ver projetos.
E aí nós vamos ter uma atividade de projetos valendo nota, porque eu sempre gosto de fazer duas atividades valendo nota, mais a prova, tá? Que aí dá uma balanceada melhor aí na nota de vocês para não prejudicar. Então, e aí projetos é um pouquinho mais longo, eu tenho 5, 6 aulas previstas aí de projetos. Então, dia 16 eu ponho essa atividade aí para vocês fazerem. Ok? Gente, e como é que é? Se vacinado? Já vi que tem 22 anos. Pelo jeito, a maioria já se vacinou. Tem gente com menos de 22 anos aí no terceiro ano? Que esteja presente aí? A Letícia, quem mais? Nossa, Maria, então tem bastante aí. Bárbara. Ah, essa semana? Que beleza. Então tá bom. Professor, segunda-feira não vai ter aula? Que dia que é a segunda? Dia 6. Como é que está o calendário, Valquíria? Deixa eu parar a gravação aqui, só um minutinho. Vamos ver aqui. Boa pergunta. Agora é você. A Camila comentou que acho que a semana que vem, parece que inteira não vai ter aula. Daí só para